2021 foi um ano bastante movimentado no universo tributário. Para ajudar você a entender melhor o que aconteceu nos últimos 12 meses, nós agrupamos alguns dos principais assuntos que fizeram parte da pauta. Está começando o Infotex Especial Retrospectiva 2021. No dia 13 de maio, o Supremo Tribunal Federal julgou a chamada tese do século. Como o próprio nome indica, a decisão trouxe impactos muito relevantes para o fisco e aos contribuintes. Os ministros votaram pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS a partir do dia 15 de março de 2017. Ou seja, dessa data em diante, os contribuintes não precisam recolher os tributos em questão com a inclusão do imposto estadual. Além disso, os magistrados também definiram que o ICMS que deve ser retirado da base das contribuições é aquele que está em destaque na nota fiscal. Então, dentro desse cenário, nós conseguimos avaliar esse planejamento tributário / financeiro dos nossos clientes, justamente para permitir a eles que pudessem obter de fato o benefício econômico financeiro que essa oportunidade poderia surtir nas suas próprias operações. Aqueles clientes que não tinham a quantificação, nós pudemos realizar os laudos periciais, levantando os valores históricos dessas oportunidades, e pudemos, para aqueles clientes que não tinham ainda essa oportunidade explorada no seu negócio, desenhar um planejamento estratégico tributário para ele, para que pudesse ter mais competitividade nos seus mercados. Alguns meses depois, em setembro, a Câmara dos Deputados aprovou a reforma tributária. O texto que passou pela Câmara reduz o imposto de renda da pessoa jurídica de 15% para 8%. Mas o que a gente enxerga hoje, no final de 2021, é exatamente um caminho que talvez a gente não consiga avançar em 2022. 2022 é um ano político, um ano de eleições. Nós temos 3 grandes projetos tramitando sobre reforma tributária. A PEC 45, a PEC 110 e também o projeto de lei de reforma tributária oriundo do governo federal. Esses 3 grandes projetos têm tramitação paralelo. O projeto do Senado parece ser um dos mais avançados, onde a gente fala sobre um IVA dual, ou seja, a possibilidade de a gente ter a reforma dos tributos indiretos, e aí incluindo o ICMS. E, obviamente, que esse grande pilar de reforma é o pilar mais difícil de ser, de fato, executado, em função de uma necessidade de uma reforma administrativa prévia a própria reforma tributária, ou seja, a gente não consegue tratar hoje uma divisão orçamentária entre municípios, Estado e União de maneira coerente, porque obviamente o tema não foi debatido à exaustão. O que nós temos hoje de reforma de fato mais avançada é a proposta do governo federal, tirando a PEC 110 do Senado que trata do IVA dual, a proposta do governo federal que trata da reforma do imposto de renda. Essa reforma ela justamente prevê uma redução das alíquotas do imposto de renda para as pessoas jurídicas com um incremento de uma tributação dos dividendos. Eu acabo otimizando um pouco mais o processo produtivo em geral, deixando um pouco mais de recurso e caixa dentro das empresas em função do não recolhimento desse IR ou do recolhimento de um IR menor, porém eu acabo penalizando o acionista, o investidor, e principalmente o investidor estrangeiro que acaba trazendo dinheiro de fora do Brasil, dinheiro novo para o Brasil. Então, existem 2 cenários aqui a serem trabalhados na reforma do imposto de renda. Primeiro, a avaliação de impacto de geração de caixa interno, talvez com mais recursos as empresas possam reinvestir mais. E segundo, a penalização do investidor, que de fato com a tributação da distribuição de dividendo, eu acabo tendo menos apetite ao investimento do que eu teria no modelo atual. A taxação de lucros e dividendos também foi abrangida na proposta aprovada. Os valores serão tributados na fonte a partir de uma alíquota fixa de 15%. No entanto, as empresas enquadradas no Simples Nacional estão isentas do pagamento, assim como pessoas jurídicas do lucro presumido com faturamento inferior a 4,8 milhões de reais. Já em novembro, um outro assunto que tomou conta da mídia tributária foi a decisão do Supremo Tribunal Federal de considerar inconstitucional a incidência de ICMS maior sobre serviços de energia e telecomunicações. O caso faz menção a uma empresa do setor varejista localizada no estado de Santa Catarina. No entanto, a sentença possui repercussão geral e deveria ser aplicada aos demais casos semelhantes que estão sendo analisados pelo Judiciário em todo o país.
No entanto, o assunto voltou a ser debatido pelos ministros, que querem jogar para 2024 a validade dos efeitos da decisão. A partir dessa votação agora, do mês de dezembro, o STF vai julgar a modulação de efeitos. Isso significa que os contribuintes eles poderão se beneficiar desta nova alíquota somente a partir de 2024, se for aprovada essa nova data. O que fica bom para os estados, né? Porque eles vão ter um tempo para se reorganizar, porque a gente está falando de uma enorme quantidade de tributos recolhidos, e para o contribuinte, infelizmente, fica um pouco mais complicado, né? Porque são mais 3 anos que eles vão ter que recolher essa alíquota de 25%. Este foi o ano de 2021 e o Tax Group acompanhou junto com você todos os principais assuntos do universo tributário. No próximo ano, você vai seguir contando com o Tax para tudo o que precisar. Serão novas oportunidades de negócios e resultados de sucesso. Desejamos a todos um bom final de ano e um início de 2022 maravilhoso. Nos vemos em janeiro. Até lá!